se pode ficar solitário. E esse solitário, ele pode ser algo com uma percepção negativa, como ter alguém que está abandonado, isolado, sem ninguém. No entanto, a solidão, e aí marcando que você lembra, a solitude, ela não é negativa sempre, ela ou é de dois modos. Quando ela se torna uma obsessão, como você lembrou, porque a gente de fato, né, começa a gostar, né, de ficar mais só, quando se habitua consigo mesmo, ou consigo mesmo, com as suas manias. Só que aí vai se recolhendo, vai se diminuindo, vai ficando fechada ou fechado dentro de si. Professor, é até um pouquinho desviando o foco do que o senhor acabou de falar, o que eu vou perguntar. Mas eu queria saber do senhor a opinião sobre a solitude, certo? E por que ela é tão mal interpretada pelas pessoas que não entendem esse lado. Que a solidão, ela também, quando ela não é imposta, ela é necessária e ela faz bem para a gente. E também eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também que ela, por mais que ela me faça bem, ela também traz riscos, porque quanto mais se isola, mais vontade você tem de ficar. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. Eu brinco sempre, né, que quem mais lidava direito com isso era Oscar Wilde. Oscar Wilde tem, inclusive, uma frase que eu cito com frequência, em que ele dizia que todas as viagens que ele fazia, que fossem longas, viagens de trem, né, no mundo britânico do século XIX, ele gostava sempre de levar com ele o diário dele, o diário que ele escrevia, e o argumento que ele usava, o Oscar Wilde, era: eu gosto sempre de levar meu diário nas viagens, porque é ótimo ter alguma coisa muito boa para ler, né? Claro que essa frase dele, quando alguém faz um diário, carrega o diário, acima de tudo, né, significa que ela se considera uma boa companhia para si mesma ou para si mesmo. No entanto, há uma diferença, Gilberto, entre a solidão e ficar sozinho no sentido de isolamento. Eu aprecio a solidão em alguns momentos. E essa solidão pode, inclusive, usando a tua expressão vinda também do latim, né, a solitude, ela pode se dar em meio, para usar um termo do teólogo Agostinho, no meio da multitude. Em meio à multitude, eu posso ter a solitude. A cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu moro, tem milhões e milhões e milhões de habitantes, 11 milhões de pessoas só, né, na capital, sem contar a imensa, né, grande São Paulo. E ainda assim, num lugar com tanta gente, se pode ficar solitário. E esse solitário, ele pode ser algo com uma percepção negativa, como ter alguém que está abandonado, isolado, sem ninguém. No entanto, a solidão, e aí marcando que você lembra, a solitude, ela não é negativa sempre, ela ou é de dois modos. Quando ela se torna uma obsessão, como você lembrou, porque a gente de fato, né, começa a gostar, né, de ficar mais só, quando se habitua consigo mesmo, ou consigo mesmo, com as suas manias. Só que aí vai se recolhendo, vai se diminuindo, vai ficando fechada ou fechado dentro de si. E isso não faz bem. Porque uma pessoa, nesses tempos pandêmicos, que consiga, e muitos estão sem encontrar outras pessoas a não ser virtualmente, há pessoas que começam a apreciar essa ideia, porque ela não encontrará ninguém que a ela se oponha, exceto ela mesma, vai poder comer do jeito que quiser, não precisará, por exemplo, arrumar a cama quando sai dela de manhã, vai deixar as coisas do seu modo, né? E aí não terá, e eu vou usar de propósito a expressão, não terá de dar satisfação, né? É interessante isso, porque isso é um isolamento. Não necessariamente é a noção de solitude. Eu vivenciei a experiência, né, da vida conventual. Né, como sabem algumas pessoas, e eu outro dia falava disso, eu quando tinha 18 anos, né, eu entrei na universidade e fui viver 3 anos num convento da Ordem Carmelitana Descalça, desculpe, né, que ficava no quilômetro 18,5 da rodovia Anguera. Né, para quem não mora no Brasil ou em São Paulo, é uma das principais estradas, né, do estado de São Paulo em direção ao interior paulista e vice-versa. Ali no quilômetro 18,5 ficava esse convento que não existe mais. Lá eu vivi, né, faz exatos 47 anos, né, 47 foi quando eu entrei, e ao viver ali no convento, ele era uma clausura.
clausura. Portanto, ali se tinha uma vida em que propositadamente se buscava uma reclusão para várias situações. Não era o tempo todo, mas era em alguns momentos de modo extenso. Em algumas situações, nesse meu tempo de clausura, eu cheguei a ficar, por exemplo, uma semana toda, não mais do que isso, mas uma semana toda sem encontrar ninguém, sem falar com ninguém. E na vida conventual, especialmente em 1973, que é a menção que eu estou fazendo, você não tinha, entre aspas, tecnologia à disposição para comunicação. O único meio era a telefonia fixa, que não tinha dentro do convento, não havia telefone. Por outro lado, era uma TV que existia numa das salas, que era a sala do superior, que podia ser assistida apenas durante 1 hora no dia, que era das 19h30 às 20h30 comunitariamente, e não havia rádio. Cada um de nós podia até ter um rádio pequeno, a pilha, como era o meu caso, que tinha um, mas havia uma vedação, né, de ouvi-lo por mais de 1 hora diária. Era uma série de disciplinas. Aquilo não era obrigatório, estar no convento não era obrigatório. Mas, Gilberto, voltando ao que você levantou, em vários momentos eu apreciei a solitude, mas não sempre. Eu gostava muito quando podia encontrar outras pessoas, ter outras notícias, conhecer outras ideias. Isso significa que, embora nós até possamos nos satisfazer em alguns momentos para ter um pouco de paz, e essa paz pode significar algum distanciamento, isso não pode ser muito contínuo, porque nos fará falta. Os eremitas, né, aqueles que vivem isolados, e até hoje nós os temos em várias religiões e em vários lugares do mundo, aqueles que ficam trancados dentro de um lugar, ou mais do que tudo, né, no alto de uma montanha, numa caverna, como desejarem. Esse modo de vida é uma escolha ascética que a pessoa fará. Não é uma escolha que eu tenho. Já o tive, foi uma experiência magnífica, mas eu não tenho. Eu acho que a solitude, quando escolha, e não sentido de abandono, e quando ela não é obsessiva, ela ajuda um pouco a gente a olhar para dentro, a se pensar, a fazer meditação, a fazer autoconhecimento. Por isso eu gosto. Não o tempo todo e nem sozinho de modo contínuo, mas gosto de fazê-la e acho que é algo que é bom, de vez em quando, a gente ter essa condição. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.